do Senhor, nós vamos ler Lucas capítulo 8, versículo 25. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Que maravilha, viu? Deus abençoe vocês. Agora, Jesus vai falar conosco, continuar falando conosco, tá bom? Diz assim, ó, preste atenção, por favor. O milagre vai acontecer agora através da palavra do Senhor, tá? A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, versículo 3 a seguir, que e disse Deus, haja luz, e a luz apareceu. Deus ia falando e fazendo. Deus vai fazer através de falar conosco. Você vai ouvir na sua palavra, né? Quando eu era criança, minha mãe dizia, menino, para de conversar, porque senão o serviço não rende. Nós, ser humanos, se a gente conversar muito, o serviço não rende. Com Deus é diferente, Deus vai falando e vai fazendo, né? Então dê atenção, escute o que Deus vai falar com você, porque através da palavra do Senhor, o milagre acontecerá na tua vida nesta noite. Diz assim, e disse-lhes, Lucas 8, 25, e disse-lhes, onde está a vossa fé? Eu vou falar e vocês repetem após mim, por gentileza. E disse-lhes. Não, vamos lá, vocês repetem comigo. Eu quero falar com vocês também. Eu falei, eu disse-lhes, e vocês falam, eu disse-lhes também. Vamos lá. E disse-lhes. Onde está a vossa fé? E disse-lhes. Onde está a vossa fé? Amém. Levante a sua mão. Eu quero orar. Senhor, meu Deus, que nesta noite o Senhor, meu Deus, continue falando. Que o Senhor fale conosco através da explanação da Tua palavra. Eu preciso ouvir do Senhor, meu Deus. Eu quero aprender do Senhor. Eu quero receber do Senhor, eu quero alimentar da Tua palavra. E todo este povo que aqui se encontra não está aqui por causa do homem, Senhor. O homem não tem carisma suficiente para atraí-los, mas o Senhor tem os atraído a Ti, Senhor. Como o profeta Isaías prometeu, Senhor. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha alimentá-los através da Tua santa e inerrante palavra, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Agora podeis nos assentar. Assente-se, desocupe as suas mãos primeiro, põe a Bíblia no colo, no banco aí, para todo mundo dar a melhor salva de palmas para Jesus. Ele merece. Glória a Deus. Preste atenção. Toda atenção é pouco, irmãos. Então preste bastante atenção aqui, por gentileza. Esse episódio que eu acho muito interessante, Lucas, porque Lucas, ele é como um historiador. Ele não andou com Jesus e nem estava dentro do barco com Jesus, mas ele faz um apanhado com várias pessoas, com vários discípulos. Um diz de uma forma, outro diz de outra, e ele chega a uma conclusão de fato o que aconteceu dentro do barco com Jesus aquele dia. Jesus entrou no barco com seus 12. Quem eram os 12? Eram jovens, na maioria jovens. A Bíblia fala de Pedro, que era casado, mas os demais eram todos solteiros, e na realidade todos ali eram jovens. Eram pessoas que na verdade eles na sua totalidade eram galileus e nunca tinham saído da sua terra, nunca tinham saído da Palestina. O mais longe que tinham ido foi com Jesus na terra de Tiro e Sidom, né? Que é hoje no Líbano ali. E eles é o mais longe que tinham ido quando Jesus abençoou e libertou a filha da mulher cananeia. Então foi mais longe. Então eles estão acostumados a apenas viver na sua vida ali, imaginam que Deus pode fazer algo na sua vida, recebem as promessas de Jesus, mas naquele dia eles estão dentro do barco, e Jesus ordena-lhes que eles passem para outra banda, do outro lado. Jesus está deitado no barco, e de repente sobreveio uma grande tempestade. Veio uma grande tempestade sobre o barco em que estavam. E a Bíblia fala que enquanto eles estavam tentando, Jesus ficou quietinho. Eles não queriam incomodar o mestre. Eles eram verdadeiros lobos do mar. Eles conseguiam lidar. Eles cresceram, foram criados lidando com o mar. Nós damos conta, deixa nós, a gente vamos lutar aqui. E eles estão lutando, tira a água, rema, puxa a vela e faz isso e faz aquilo outro, até que de repente chega à conclusão que não dão conta mais. Eles entendem que não dão conta mais. Lucas deixa bem registrado que eles chegaram a esta conclusão. E Lucas deixou registrado que eles não foram pedir Jesus socorro, não pediram Jesus, faz um milagre. Eles não falaram, Jesus, nós não damos conta. Eles não se expressam desse jeito. Eles chegam e dão o veredito para Jesus. Estão no barco os discípulos, e os discípulos então são como o comandante, o capitão do barco. E chega para Jesus e diz assim: Jesus, perecemos. Jesus, perecemos, estamos perecendo, ou seja, estamos morrendo, estamos perecendo.
E quando eles dizem isso, Jesus vira para eles e expressa esta palavra: não tendes fé? Porque quando eles estão ali, estão pensando, chegamos ao fim do poço, agora não dá mais, a nossa vida extingue-se aqui, é o fim da nossa história. Nós não vamos sair desse problema, vamos usar uma expressão mineira, nós não vamos sair dessa enrascada, estamos no fim. E eles levam este veredito para o mestre Jesus. Mas Jesus pergunta para eles, porque Jesus poderia achar irônico, porque Jesus conhecia o projeto que ele tinha na vida de cada um daqueles jovens, daqueles discípulos que ali estavam. Jesus olha para eles, aqueles homens que tinham crescido ali, eles não conseguiam entender a dimensão da obra que Deus tinha na vida deles, não conseguiam perceber, não conseguiam saber o que Deus haveria de fazer. Homens como o próprio Pedro, que iria lá para a Babilônia, depois iria para Roma, né? André, meu xará, que ia depois para a Etiópia, que ia para a Pérsia. Como o próprio Tomé, aquele que era às vezes tão incrédulo, mas a obra de Deus na vida do Tomé era tão grande, que Tomé iria pregar na Pérsia, de lá ia para a Índia, onde está a igreja Deus e Amor hoje. Ele iria lá para Madrás, era onde ele estaria fazendo a obra do Senhor. O futuro que Deus tinha na vida daqueles discípulos era brilhante, um futuro de glória, de muita honra, de muitos milagres, de muito poder. Mas na hora da luta, da tempestade, não conseguiam ver isso, porque as lutas, quando nós olhamos para as lutas e para a tempestade não nos deixa ver os projetos de Deus em nossa vida, e simplesmente achamos que estamos no fim do poço, e nós mesmos damos o veredito para Jesus: perecemos. E Jesus disse: onde está a vossa fé? Com a obra que eu tenho tão grande na tua vida, você está achando que vai parar aqui agora? O que eu tenho a fazer na tua vida, você lutou até agora, você deu a sua palavra, mas a última palavra não vem do homem, a última palavra vem de Jesus, a última palavra vem do especialista em tempestade. Alguém pode dar glória a Deus esta noite? Ele que é o especialista. A última palavra não vem do médico, não vem do advogado, a última palavra não vem do juiz, a última palavra não vem de alguém que seja especialista em uma determinada área. A última palavra vem de... Ele entende tempestade, ele entende, ele quer dirigir a nossa vida. A Bíblia fala de uma tempestade como a que Noé passou, porque a Bíblia nos fala que o Senhor Deus passou a maquete para Noé, né? Como devia fazer o barco, não é? Você vai fazer um barco, arca e barca é na mesma. Você vai fazer um barco, lá fala em côvados, que é 44 centímetros e meio. Eu quero arredondar aqui para 50 centímetros, para trazer uma medida aproximada para vocês. Deus falou assim: você faz uma arca de 150 metros de comprimento, 25 metros de largura, 15 metros de altura, 3 andares. Faz esta arca, Noé. Você faz esta arca, e olha, essa arca vai ter uma porta só na lateral. Quantas portas? Uma só. E a janela, toda embarcação tem janela. Quero que você faça uma janela. Aonde, Senhor? Tipo assim, 1 metro de altura? Não, eu quero que você faça uma janela lá do telhado, de um côvado só, 44 centímetros e meio, mas lá perto do telhado, a 15 metros de altura. Mas Deus, como é que eu vou olhar para onde o barco vai? E quem diz que você que vai dirigir o barco? É eu que vou dirigir o barco que você vai entrar. É Deus que dirige o barco da nossa vida. Noé fez o barco direitinho e ficou assim pensando, né? Como é que vai fazer? Mas tá bom, Deus mandou. E a Bíblia fala claramente lá em Gênesis capítulo 6, versículo 15 e 16: acabarás a janela lá em cima, tipo aquela janelinha, só que mais alta, lá em cima, lá em cima. E aí fez o barco. Deus falou: entra na arca. E ele entrou, porque Deus não pode te obrigar a entrar na arca. Deus não pode obrigar. Mas uma vez, se você entrar na arca e você quiser que Deus te honre, você precisa entrar na arca, no barco. Você precisa. Por isso que Jesus nunca pediu aos discípulos para entrar no barco. Ele sempre ordenava, ele sempre coagia, ele sempre mandava: entra no barco. Se você quer ser honrado por Deus, receba esta palavra nesta noite. Entra no barco de Deus, entra no barco da salvação, aproxima-se de Deus e deixa Deus dirigir o barco da tua vida. Quando a Bíblia fala que eles entraram para dentro do barco, Noé entra com a sua família. Levou 100 anos. O escritor de Judas, que era o escritor Judas, o irmão do Senhor, que escreveu, ele fala que Noé, melhor dizendo, travou tudo aqui, né? Que Noé era pregoeiro da justiça. Então Noé estava fazendo a arca e falava: gente, entra dentro do barco, olha, salvação para todo mundo. Muitos falavam: mas para quê? Para quê? Porque vai cair água do céu. Cair como? Até então nunca tinha chovido. Cair água do céu da onde, Noé? E não entraram na arca. E quando terminou, Noé obedeceu a Deus.
E Deus tinha salvação, porque a salvação é apenas para aqueles que se submetem, obedecem a Deus e entram para dentro do barco de Deus. E quando Deus entra no barco, irmão, Ele não entra para ir no carona, Ele não entra, não, Ele entra para governar o barco. Os barcos dos discípulos pensavam que estava aparecendo porque eles estavam fazendo o máximo que podiam fazer. Mas aquele barco que os discípulos estavam aqui em Lucas 8, não estava sendo dirigido por eles, estava sendo dirigido por Deus, que mandou eles entrar dentro do barco. Estava sendo dirigido como o barco de Noé, e quando agora a tempestade levanta, porque a água sai debaixo da terra, a chuva cai do céu e cobre-se as mais altas montanhas, aquele barco começa a flutuar, levantar, e alta tempestade agora, altas correntezas. A Bíblia fala inclusive em Gênesis capítulo 8, versículo 1, que quando o Senhor lembrou de Noé, Ele foi lá para acalmar um pouco a tempestade. O barco está andando a alta velocidade e alguém se preocupa, porque com fortes ventos o barco se balança. Meu Deus, para onde estamos indo? Dá para dar uma olhada? Não dá para dar uma olhada, porque a janela não tem janela do lado, não tem da esquerda nem da direita, nem para frente nem para trás. Toda vez que ele se preocupava em querer saber para onde estava indo, eles tinham de olhar para a janela, e a única janela que tinha era no telhado. E toda vez que eles levantavam os olhos, havia apenas a Deus, olhava era para os céus, e é para onde nós devemos olhar quando nós estamos no meio do barco, dentro do barco, no meio da tempestade. A gente quer saber para onde estamos indo, a gente quer saber onde vamos chegar, o nosso futuro. Eu acredito que na sua, talvez, se não a totalidade, pelo menos a maioria das pessoas que aqui se encontra gostariam de saber quais os projetos de Deus na tua vida, gostaria de saber o que você está recebendo aqui hoje, gostaria de saber o que você está levando para a sua casa aqui hoje. Mas Deus às vezes nem te fala, Deus nem te revela isso. Mas o importante é você saber que Deus está te levando para o milagre, Deus está te direcionando para a vitória, para a salvação, para a conquista. E quando chegar na tua casa, o milagre está lá, a vitória está lá, a salvação está lá. Se você quer isso, dá glória a Deus nesta noite. Noé, cadê o leme? Noé, você fez um barco, Noé, e você não colocou leme, cadê o leme? Mas deixa eu olhar aqui que Deus mandou. Tantos metros de comprimento, altura, largura. Não, Ele não mandou colocar leme, não. Noé, mas que loucura, Noé. Como é que não virar para a direita e para a esquerda, Noé? Como é que nós vamos desviar dos bancos de areia, dos picos das montanhas, quando a água começar a descer? Como que vamos fazer para dirigir esse barco, não é? Deus não mandou colocar leme, quer dizer que não é para a gente preocupar. Ele dirige esse barco. Quem olhasse assim e falasse assim, mas aquele barco está desgovernado. Não, eles estão obedecendo a Deus. Não está, parece desgovernado, mas Deus está levando eles a um porto seguro. Deus está levando você a um porto seguro. Olha, irmãos, eu acho interessante isso, porque Deus não mandou colocar velas. Como é que vão fazer para desviar? Mas não tinha nem como olhar para onde ir. E tinha uma questão. Quando Deus parou a chuva, acalmou as águas e o barco está descendo, então ele vai colidir com algum pico de montanha. Se ele bater num banco de areia, como aconteceu com o barco em que o apóstolo Paulo estava, em Atos 28, as ondas vão despedaçá-lo. Não tinha um porto para ele atracar, não tinha como, um barco daquele, ainda mais daquele tamanho, não era uma canoa. Então ele precisava de um porto, ou então ele precisava de um milagre. Agora, quem estava dentro daquele barco entendia de milagres. A Bíblia fala, irmãos, que Deus, como existe do alto do Ararat, existe uma pequena planície, num pico do Ararat. Sabe o que cabia em cima desse Ararat? Apenas o barco de Noé. Não dava muito espaço, mas cabia um barco lá. A planície do pico do Ararat cabia exatamente com um barco lá. Mas como parar? Aquele barco vinha em alta velocidade. Noé, cadê a âncora? Vamos jogar âncora, Noé. Então vamos jogar. Peraí, lembrei agora, não tem âncora. Mas Noé, que cabeça sua, como é que você faz um barco sem âncora? Mas foi Deus que falou para não colocar âncora. Porque o meu barco, eu não ando quando eu quero, nem paro ele quando eu quero. O meu barco só quem para é o Senhor. Quem levanta ele é o Senhor, quem leva ele é o Senhor. Muitas vezes, irmão, tem pessoas que ele mesmo tem domínio do seu barco. Ele canta só até quando ele quer. Simplesmente ele decide não cantar mais. Simplesmente decide não participar mais dos grupos de louvores. Simplesmente ele decide parar. Ele acha que não está na hora de eu parar. Eu acho que eu já fiz muito. Ei, se você fez muito, é Deus que vai parar você. Porque se ele estiver dentro desse barco, nem âncora ele deixa você ter nesse barco. Lá vem o barco de Noé a alta velocidade. E quando chega no alto do Ararat, Deus para ele. O mistério eu não sei.
Deus breca ele, Deus freia ele e ele para. E ele vai, a minha Bíblia usa essa expressão, algo que você nunca ouviu falar. Avião pousa, passarinho pousa, agora navio ele atraca. Mas a Bíblia fala que o barco de Noé, ele vai passar por um processo de um milagre. E a Bíblia fala que o barco de Noé, ele para e ele começa a descer, ele começa a pousar. E ele pousa em cima do Ararat, as ondas, as correntezas fortes, mas Deus para aquele barco exatamente onde ele queria, com salvação e segurança para quem está dentro do barco, porque Deus estava dentro daquele barco. Ele convida nós a entrarmos no barco, e uma vez que entramos, podemos descansar. Ele dirige a nossa vida, ele guia os nossos passos, basta nós confiarmos nele. Quando você habilita aqui para confiar no Senhor a partir de hoje e obedecer a Ele, entrar no seu barco, mas eu sou tão incapaz, pastor, eu não dou conta não, né? Quantas vezes nós achamos que nós não damos conta de entrar no barco, de obedecer a Deus, entrar no barco que não tem leme, que não tem âncora, ninguém sabe para onde vai parar esse barco. Ei, confia em Deus, se envolva com Deus, obedeça a Deus e ouça a voz de Deus dizendo: entra no barco. O que entra no barco é se aproximar de Deus, é se voltar para Jesus, é se aproximar de Jesus. Não é olhar para o homem, não é olhar para as dificuldades, não é olhar para a oposição, não é olhar para os defeitos de alguém, de fulano de Beltrano. Faça como Zaqueu, nem que suba num pé de árvore cheio de espinhos, mas olhe apenas para Jesus, obedeça a Jesus, entra no barco de Jesus e Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de nós. Quem somos nós, irmão? Quem somos nós? Não somos ninguém. Mas o Senhor, Ele tem um projeto na nossa vida. E eu acho interessante, porque uma das características de Deus, Ele colocou no boi. Eu fico analisando o boi e realmente, inclusive, quando a Bíblia fala em Ezequiel sobre os querubins, depois fala em Apocalipse, a Bíblia fala que uma das faces dos querubins é a face de um boi, né? Eu não consigo ver outra questão, porque o boi, ele olha para o arão farpado. Meu sogro tem uma fazendinha lá e ele, né? Eu ficava analisando os bois. Ele olha para o arão farpado e fala assim: não dou conta. Esse arão farpado é tão forte que eu não dou conta de dar um passo, eu nem encosto nele. Ele olha para o mourão lá da fazenda, lá naquelas estacas lá, e fala: isso aqui é muito forte. Isso aqui é forte, mas não dou conta, não quero nem olhar. Aí ele entra dentro do curral, tudo feito de madeira traçada, e ele fala: isso aqui me contém, me prende, porque eu não dou conta. Quebrar, sair daqui. Ele olha para as paredes feitas de tijolo, né? De alvenaria, e fala: isso aqui é muito forte, estou preso. Aí alguém vai e solta um rojão no pé do boi. Não pode fazer uma transição, sacanagem tão grande dessa, não pode. Mas se alguém soltar, pá! Irmão, o boi, ele num ato de insanidade, ele sai num desespero e ele derruba tudo que tem na frente. Ele esquece que ele é limitado, ele esquece que ele é pequenininho, ele esquece que ele é fraquinho, ele se compara ao pernilongo. Mas agora, no momento de insanidade, ele sai e quebra, rebenta a cerca de arame farpado, derruba a cerca todinha no peito. Ele vai lá e derruba curral, eu vi isso já. Ele derruba a casa, o barracão onde meu filho tirava leite. O que aconteceu? O gado derrubou. O gado derrubou, por quê? No momento de susto, ele foi levado do susto a tomar aquela decisão. E exatamente, o boi sempre teve a força. Ele não recebeu naquela hora do susto, não. Opa, recebi a força, vou lá. Não, senhor, ele tinha, mas está na mente dele que ele não tem essa força. Quando nós chegamos diante de Deus, olhamos, queremos fazer algo, eu tenho tanta vontade de me envolver para Deus, de me entregar para Deus, mas eu não dou conta. Deus está falando com você, essa força está em você, a capacidade está em você. Por isso que você tem sido pressionado pelas lutas, para a batalha, para Deus se manifestar na tua vida como um Deus todo poderoso, um Deus forte, um Deus tremendo, um Deus que dá força, o Deus de Isaías 40, que dá esforço ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. A força de Deus está em você, a graça de Deus. Agora, algo que eu acho interessante, porque eu li esse texto e eu apaixonei por ele, amei ele. Quando Davi chega no capítulo 17 de 1 Samuel, Davi chega para Saul e ele vai contar a sua história. Ele vai contar a sua história, e eu nunca vi alguém falando nesse sentido, mas eu comecei a dissecar. Eu comecei a dissecar a história que Davi começou a contar para Saul. E ele diz assim: ô rei Saul, eu vou enfrentar Golias, sabe por quê? Porque eu cuidava das ovelhas do meu pai. E quando eu estava cuidando das ovelhas do meu papai, aconteceu algo interessante.
vinha, preste atenção, vinha um leão. Sabe o que é vinha? Vinha é pretérito imperfeito, que significa... Eu não sou professor de português, nem sei falar direito português, eu falo um arrastado, mas eu resolvi pesquisar isso aí, por curiosidade. Pretérito imperfeito significa um ato contínuo no passado. O leão, ele não veio, o leão vinha e roubava uma ovelha. Quer dizer que o leão não veio uma vez só. Ele está comparando a história do leão com a história de Golias, que tem 40 dias que está vindo de manhã e de tarde. Ele está falando para separar isso idêntico. Vinha um leão, aí eu o matei. Pretérito perfeito, um ato concluído no passado. Por quê? O leão leva uma ovelhinha, como essas ovelhinhas estão lindas aí que vocês podem ver. Leva uma ovelhinha e Davi sai correndo, porque eu não dou conta de correr, não dou conta de matar. Vinha de novo e ele sai correndo. Vinha de novo, mas chega um dia que Davi já está azeitado. Davi, ele já está revoltado contra aquela situação. Ele não está aguentando mais, vendo o rebanho que ele está cuidando ser minado por aquele leão. E ele fala, não dá mais, imagina o prejuízo que está dando. E ele enfrenta o leão, ele acha que não dá conta, nem que eu morra. Mas, por surpresa, ele vence o leão e o mata. Ele consegue salvar, agora pelo menos aquela ovelha. Mas aí não para por aí. A Bíblia fala que começou a vir também um urso. E vinha um urso. E o urso começava a rodear. Mas eu não vou matar o urso, porque eu custei matar um leão. O urso eu nunca enfrentei. E Davi começa a correr do urso. O pretérito imperfeito está lá. Vinha o urso. Vinha de novo. Ele vai cansar, ele não vai vir mais não. Vinha de novo. Não, ele não vai vir mais não. Vinha de novo. Amanhã não vai vir. Veio de novo. Depois da manhã não vai vir. Veio de novo. Quem sabe é o diabo que está mandando esse urso? Eu não creio. Não. Eu creio que é Deus mandando o leão e o urso. Vai lá de novo, vai lá. Eu preciso que você encha as paciências dele. Eu preciso que você pegue, porque ele precisa descobrir a força que ele tem. Ele precisa descobrir que ele tem capacidade de matar um leão e de matar um urso. Ele precisa parar de olhar para ele, eu sou um jovenzinho, eu não dou conta. Porque muitas vezes nós reclamamos que alguém julga nossos jovens, mas a tendência é que os próprios jovens muitas vezes se julgam inferiores, se julgam que não dão conta. As pessoas que param no caminho, ninguém pode parar você. Tanto o salmista Davi quanto Moisés diz que o Senhor derruba muralhas por nós. Então ninguém pode nos parar, a não ser nós mesmos. E somos confrontados por leões e por ursos e saímos correndo. Mas a palavra de Deus fala conosco hoje que nós estamos num processo e Deus está nos dirigindo. E temos muito mais força do que nós imaginamos. Temos capacidade porque Deus nos dá. Nós temos a nossa chamada. As promessas de Deus vão se cumprir em nossa vida, porque leão nenhum vai nos parar, Satanás não vai nos parar, os projetos do mundo não vai nos parar. Apenas Deus vai nos segurar e vai nos fazer triunfar na sua presença, vai nos tornar vitoriosos, vai nos tornar conquistadores. É o que Deus tem para nós, é o projeto de Deus para a nossa vida. Ninguém pode nos parar, a não ser nós mesmos. Eu não dou conta, eu não vou dar um passo, porque quem sou eu? Não dou conta não. Não vou fazer isso. Irmãos, eu acho tão interessante, porque Deus, ele não, muitas coisas ele não pode fazer por nós. Deus podia fazer cair um raio do céu e matar o leão, cair um raio do céu e matar o urso. Mas por quê? Nós nunca iríamos ler que um adolescente matou um leão. Sabe que Deus fica, irmãos? Eu amo Paulo, porque Paulo fala muito sobre o atleta. E Paulo também, ele conta não só do atleta, ele fala do torcedor em favor do atleta. Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, 2 Timóteo, se não me engano, 2 Timóteo. Ele diz o seguinte: olha, eu estava num lugar, na minha primeira defesa, arquibancada lotada de acusadores, gente apontando-me, gente falando mal de mim, e eu procurei alguém por mim. Eu procurei alguém que tivesse a meu favor. Eu procurei alguém, não tinha ninguém. Eu olhei daqui, não tinha ninguém. Eu continuei olhando, eu estou sozinho aqui. Mas de repente, sabe quem ele vê no meio da plateia? Ele vê alguém que ele conhece muito bem. Sabe quem era? Jesus. Aí fala, mas quando eu olhei lá, Jesus estava me assistindo, falando: vai lá Paulo, você vai conseguir, Paulo. Quem estava torcendo por Paulo? O próprio Jesus. Como Jesus está torcendo por nós, meus irmãos. Como Jesus está torcendo, que hoje é o dia da nossa vitória, é o dia do nosso milagre, que hoje é o dia da nossa conquista. Muitas vezes Deus não faz aquilo que nós podemos fazer, Deus vai fazer. Então Deus fica esperando por nós.
que venhamos tomar uma decisão, uma atitude, que venhamos agir, como aconteceu com Daniel. Eu pensava, inclusive preguei, que Deus estava falando para Daniel: Daniel, vai até o fim. Até eu descobri que Deus não mandou Daniel ir até o fim. Deus olhou a história de Daniel, um jovem que desde a sua adolescência se separou do mundo, se separou dos pratos de Nabucodonosor. Porque às vezes a gente quer nos assim, né, falar para Deus que nós não temos tanta culpa, né? Nós estamos tão debilitados. Daniel acabou de chegar de uma caminhada de mais de 1000 quilômetros, e agora tem aquele prato na frente dele. Ele podia comer e falar assim: Deus sabe todas as coisas. Mas não vamos comer, não, vamos separar. Aí Deus olha a sua história, Daniel, desde a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, esses anos todos, juntamente com Nabucodonosor, o filho de Nabucodonosor, e o neto de Nabucodonosor, que é Belsazar, na verdade chamado de filho também, mas na verdade era neto. E agora com Dário também. Todos esses anos, Daniel está bem velhinho. Mas tem alguém torcendo por você, sou eu. Eu creio, Deus está dando o seu veredito. Tudo isso que vai acontecer com você, Daniel, que você está vendo aí nas suas visões que eu estou te dando, tudo isso vai acontecer, mas com você é diferente. Deus usa um porém. Tu, porém, vai até o fim. Ele está falando vá, ele está falando tu, porém, vai. Apesar de tudo que tem acontecido, eu sei, Daniel, você vai dar conta. Deus está torcendo. Deus não faz aquilo que você pode fazer, não. Ele conta que você assume a sua responsabilidade, que você precisa se deslocar, que você precisa com seus próprios pés e pernas entrar dentro do barco. A Bíblia fala no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 16, que o justo cairá 7 vezes. 7 vezes o justo cairá. Meu Deus, e a Bíblia fala: e o Senhor o levantará? De maneira alguma. 7 vezes o justo cairá e se levantará. Deus fica lá: vai lá, André, levanta. Vai lá, André, levanta. É a sua vez. Vamos lá, rapaz, ouça a mensagem. Esse é o dia, é dia de você se levantar. Aí um dia eu estava pregando isso, alguém falou comigo: pastor, se o justo cai 7 vezes, o injusto deve cair 1 milhão de vezes. Eu falei: não, o injusto cai uma vez só. E ele fala: não deu conta de levantar. E ele não se levanta, e ele fica prostrado, ele fica caído. Ele dá o veredito dele: apareceu, acabou, não tem jeito mais. Ele dá o seu próprio veredito. Ele fala: não consigo levantar. Davi, ele mostrou a diferença dele para os outros. Ele diz assim no Salmo 20, versículo 8: uns encurvam se caem, mas nós somos diferentes. O que é? O senhor não cai não, Davi? Não, eu caio também. A minha diferença é que nós nos levantamos e estamos de pé, diz Davi. A nossa diferença é que a gente não fica caído, não. É que o diabo fala: continua deitado, você vai levantar para quê? Vai cair de novo, fica aí, ó. Olha aquele crente lá que caiu uma vez, levantou, caiu de novo. Olha lá, por que você fica fazendo igual ele? Aí fica deitadinho aí, mas o Senhor está torcendo. Não, você vai dar conta, vai lá, levanta. E o crente se dispõe, e ele começa a retornar, ele começa a voltar como filho pródigo. Ele encontra a casa aberta, acessível, e ele entra. Não é somente a casa do pai, ali não é somente a casa do pai. Ele chegou na casa do pai para ser um empregado. Ele está entrando, na verdade, no próprio barco dirigido pelo pai, que é Deus. Ele está entrando ali, e é Deus que vai moldar o seu futuro, vai dirigir o seu futuro. Hoje, irmãos, é dia de nós tomarmos essa decisão, fazemos um propósito com Deus. Não somente aqueles que às vezes nós esperamos que venham do mundo, que nós queremos e precisamos que tais pessoas venham, retornem para a casa paternal, mas muitos que deixaram de sonhar, muitos que deixaram de acreditar nos projetos de Deus na sua vida, muitos que pararam e pensaram: não estou no fim do meu projeto, eu estou como um bananeira que já deu cacho, o meu fim é simplesmente ser cortado. Mas o Senhor está falando com você nesta noite. Deus tem promessa. Eu acredito que não é à toa. Inclusive hoje nós estamos na comemoração, né, na festa espiritual, mas lá fora, assim, no mundo secular, se comemora a proclamação da República, né, de 1889. Estava reinando, o Dom Pedro II estava reinando lá, ninguém mexia com ele. Ninguém mexia, até que alguém falou assim: mas como é que é? Ninguém pode depor um rei? Não, ninguém consegue. Aí se reuniram: vamos lá, vamos lutar lá, vamos lá. E naquele dia, irmão, aconteceu uma rebelião, e eles conseguiram depor o imperador, irmão. Um homem que tem, imperador é aquele que tem todos os poderes, entendeu? Ele domina tudo, ele pode tudo, irmão. Mas até que alguém decidiu: vamos enfrentar, vamos lá. Mas e se morrer? Se morrer, morreu. Mas vamos lá, vamos tentar a liberdade, vamos tentar trazer a república, implantar a república. E conseguiram isso.
Dentro de 2 dias depois, é Dom Pedro indo embora já para a Europa fora, Dom Pedro II. E aí hoje se comemora, o povo aí fora está comemorando isso. Depois de tantos anos de um império reinando sobre o Brasil, temos a República. Não é uma lição para nós hoje? Satanás domina sobre a nossa vida, os projetos do mundo dominam sobre a nossa vida, as ofertas do mundo dominam sobre a nossa vida, até que a gente toma uma decisão. Eu me rebelio contra esse processo, eu me rebelio a partir de hoje. É Jesus Cristo que vai mandar na minha vida, é Jesus que vai coordenar os meus passos. Não é o pseudo amigo que vai me influenciar mais, não é a pseudo amiga, não é aquele colega que chega cheio de conselhos, né? Parece conselhos tão agradáveis, parece algo tão aprazível, mas na realidade é perdição e acaba nos levando, porque as más conversações corrompem até os bons costumes, até que Deus surge na nossa vida e aponta para o barco. Entra e eu garanto o teu futuro, eu garanto a bênção. Deus garante, irmão, Deus dirige, irmão. O futuro dos discípulos aqui não estava em uma morte agora, neste momento, mas eles pensavam que estavam no fim. Eles pensavam, mas Jesus olhava, poderia dizer até de forma irônica: vocês não sabem o que eu estou vendo. O que você está vendo aqui? Eu estou vendo a obra que eu tenho na vida de cada um de vocês. Hoje aqui não é o teu fim, é apenas uma experiência com Deus. Desperta, levanta, é apenas uma experiência. É necessário você entrar dentro do barco, e Deus não quer dizer que o deserto vai acabar, não quer dizer que a luta vai acabar, não quer dizer que a tempestade vai acabar, mas Deus vai dirigir, e Ele pode parar a tempestade quando Ele bem quiser.